Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu resolvi fazer alguns vídeos técnicos porque eu sei que eu estou fazendo alguns móveis um pouquinho mais complexos e eu sei que vocês têm algumas dúvidas. Então, para matar essas dúvidas e trazer um pouco mais de informação com qualidade para vocês, eu estou fazendo uma mini websérie sobre como projetar móveis. Serão aí 4 ou 6 vídeos só dando dicas de projeto de móveis, o porquê, como eu faço, como você melhora o seu projeto, seja você designer, seja você arquiteto, seja você um marceneiro, ou até mesmo você que faz para casa, como é o nosso caso, que a gente faz para a gente mesmo. Então no papo de hoje a gente vai falar sobre o fundo dos móveis, aquela madeirinha que vai no fundo do móvel, que vai no fundo da gaveta. E para exemplificar tudo isso eu vou utilizar a gaveta como um ponto de partida, tá? Então tudo será baseado na gaveta, porque é o item mais complexo e vocês vão entender no final porque que o fundo do móvel tem tudo a ver com isso. Primeiro nós temos que entender como é que é feito um móvel, do que um móvel é formado. No geral, o mobiliário ele é formado por caixotes, isso mesmo, caixotes. A gente coloca 4 laterais, um fundo e uma tampa. Então vamos partir da premissa de um caixote, que é a gaveta. A gaveta nada mais é do que um caixotinho ali que você coloca coisas dentro e empurra para dentro do móvel. Temos várias formas de fazer gaveta, mas 4 delas são as principais e são as mais comuns de se ver por aí. Primeiro nós temos a gaveta toda da mesma espessura, tá? Vamos simular aqui nesse caixotinho como se isso aqui fosse uma gaveta sem a tampa, tá? Neste caso aqui, o fundo está encaixado nas laterais da nossa gaveta. Existe também uma variação disso, que é quando o meu fundo, tá? Ele está sobreposto, tá? Ele está na parte inferior, no caso, né? É um fundo, ele está na parte inferior das minhas laterais, ele está encaixado por baixo. Aí a gente consegue ver aqui, ó, o topo da madeira. Essas duas formas têm um problema nelas, que é a quantidade de material que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aqui tudo 15 mm e aqui também tudo 15 mm. Temos outras duas formas, que é com o fundo embutido. Aí nesse caso, normalmente a gente utiliza um fundo de 3 ou 6 mm, que é este caso aqui. Esse é o primeiro caso, eu tenho o fundo embutido nas laterais, tá? Pela parte de baixo. É feito um recorte aqui, um pequeno quadradinho aqui, vamos dizer assim, um rebaixo. E nesse rebaixo é encaixado o fundo. Mas tem uma variação dele, que é quando o meu fundo está encaixado por dentro, eu faço apenas um rasgo e encaixo o meu fundo. Então meu fundo aqui, ó, se eu puxar, ele sai. Ele está encaixado pela parte interna da minha gaveta. Mas qual é a real diferença entre um fundo de 15 mm e um fundo de 3 ou 6 mm? No geral, quando a gente vai projetar algum mobiliário, existem duas coisas que nós temos de ter muita atenção. Primeira é custo, quanto isso vai custar. E a segunda é peso, quanto esse móvel vai pesar. Depois tem outros fatores, como carga suportada, que tipo de ferragem, mas isso a gente trata em outro vídeo, tá? Vamos tratar aqui de peso e custo. E para exemplificar tudo isso, eu vou pegar este gaveteirinho. É um gaveteirinho bem simples, tem 4 gavetinhas, nada demais, super fácil de ser feito. E para destrinchar isso, eu vou tratar das gavetas desse móvel. Como é um gaveteiro, a parte mais importante são as 4 gavetas que possuem esse móvel. Se eu estiver tratando esse móvel desta forma, com todas as laterais, inclusive a frente, e o fundo com 15 mm, eu vou ter cada gaveta pesando aproximadamente 3 kg, um pouquinho mais de 3 kg. Então já é algo aí, cada gavetinha 3 kg para um gaveteiro pequenininho desse, é algo considerável. E é aí onde a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer redução de peso, utilizando um fundo de 3 ou 6 mm. 3 mm um padrão um pouco mais inferior e 6 mm um padrão ótimo de mobiliário, tá? Em 6 mm essa mesma gaveta vai passar a pesar 2,2 kg. Então já tive aí, ó, uma boa redução de peso. E se eu trabalhar no 3 mm, eu vou ter um pouco mais de 1,9 kg. Mas quando eu começo a falar de várias gavetas ou fundos muito grandes, isso começa a ser considerável. Nesse gaveteiro eu estou falando dele pesar um pouco mais de 12 kg ou aproximadamente 7,7 kg com um MDF de 3 mm. Mas nós temos também de falar de custos. Quando eu estou falando de uma chapa de MDF de 15 mm, eu estou falando de algo em torno de R$ 150.
E quando eu estou falando de uma chapa de MDF de 3mm, eu estou falando em algo em torno de 50 e poucos reais. Isso é muito quando a gente começa a colocar isso no fundo do móvel. Porque se a gente substituir apenas o fundo desse móvel, eu vou ter um custo com gavetas de R$ 25 para o MDF de 15mm e de pouco mais de R$ 15 para o MDF de 3mm. Isso porque eu substituí apenas o fundo, apenas uma peça. Imagina isso numa escala maior, imagina que você vai fazer, por exemplo, um armário que tem todo aquele fundo, toda aquela área de fundo. É a diferença entre você gastar 100, 200 reais a mais ou 100, 200 reais a menos. Ah, João, mas eu vou ter que fresar, vou ter que comprar uma tupia. Vamos lá, uma tupia média no mercado, algo em torno de 300 a 400 reais. Se você gastar isso em 2, 3, 4 chapas de madeira, se você economizar esse dinheiro, pode ter certeza que você vai comprar tupia, vai ficar com um dinheirinho no bolso, vai ter um móvel mais leve e mais fácil de ser montado dentro da sua casa. E tem um projeto mais consciente, utilizando apenas o material necessário, sem ficar aí superdimensionando os móveis, que é um outro problema que acontece com muita frequência. Então, quando vamos projetar um móvel, temos que ter atenção a esses pequenos detalhes. Às vezes a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer um rebaixo, mas você teria esse trabalho também para acertar um corte que pode ser que não venha muito bem feito. Ah, uma outra coisa, eu estou falando aqui do MDF para exemplificar, mas a coisa fica bem parecida quando eu estou falando do compensado. Madeira maciça é um papo à parte, porque construir painéis grandes de madeira maciça é dispendioso, é muito caro e você vai fazer isso com muito critério. Então não vamos tratar aqui de madeira maciça, vamos tratar aqui de usinagens mais comuns e de materiais mais simples de serem trabalhados, combinado? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre ferragem, sobre como dimensionar essa ferragem, quais são as cargas suportadas. E não se esqueça, se você tiver alguma dica, alguma sugestão de tema desse papo sobre projeto ou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que quem sabe a gente não pega ali alguns comentários para fazer um vídeo aqui só respondendo esses comentários em vídeo. Então é isso, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana pra gente, não está inscrito aqui no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!